convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Abacuque. Nós vamos começar lendo no capítulo 2. Veja aí, alguém perto de você. Abacuque, capítulo 2. Os versos 3 em diante. Abacuque 2, 3. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanecerá para sempre. Seu desejo impetuoso é como o Seol, como a sepultura, como a sua morte nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações nesta noite. O nosso tema, Abacuque, uma lição de vida para nós. Qual é a lição de vida que este homem de Deus deixou e deixa para nós nesta noite? Iremos pensar neste livro de 3 capítulos, uma lição de vida para todos nós. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite especial. Obrigado a Deus pela bênção de nos reunirmos aqui neste lugar. Obrigado a Deus pela possibilidade de tantos irmãos em tantos lugares também agora estarem ouvindo a Tua palavra, estarem participando. Ó Deus, edifica-nos, fala-nos pela Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos, a pastores, amigos, pessoas que agora também estão acompanhando esta palavra. No nome de Jesus, nós já te agradecemos pela lição do Senhor para nós nesta noite. Oramos no teu nome para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus queridos irmãos, quando nós pensamos neste homem, servo de Deus, Abacuque, nós não temos a certeza, mas os estudiosos dizem que ele foi filho da Sunamita. Por quê? Porque o nome Abacuque significa abraço. O profeta Eliseu disse para a Sunamita: você abraçará, terá o privilégio de abraçar o seu filho. Não existe outros fundamentos, existe esta conjectura de que Abacuque teria sido filho da Sunamita. O fato, queridos irmãos, é que este homem, servo de Deus, viveu pelos anos 600 antes de Cristo, lá nos dias do rei Josias. E este servo de Deus tinha duas angústias no seu coração. A primeira angústia dele é: por que existe tanta violência, tanta injustiça no meio do povo de Deus? Por que será que os justos sofrem tanto, padecem tanto, são tão injustiçados, quando parece que os ímpios prosperam em tudo o que faz? Esta é a angústia. E meus amados irmãos, antes de seguirmos em frente, duas lembranças para nós. A primeira: quando Deus te levar para um deserto, quando Deus permitir que você passe por uma crise, quando você for tirado da sua zona de conforto, quando parecer que
o chão foi tirado dos seus pés. Lembre-se primeiro da grande pergunta. A pergunta é: Senhor, qual é a lição? O que é que o Senhor quer ensinar com este problema, com esta situação? Colocamos aí dizendo: o deserto é pedagógico. Tudo que você passa, meu irmão, minha irmã, tudo que acontece neste mundo, especialmente com o servo, com a serva de Deus, tem um propósito. Tem uma lição que Deus quer dar para cada um de nós. Aqui nós estamos diante de um homem que, como dissemos, estava decepcionado com a vida, decepcionado com os acontecimentos, e especialmente decepcionado porque, primeiro, ele via estes problemas no meio do próprio povo chamado povo de Deus. Ele estava angustiado porque os perversos estavam levando vantagem, os perversos estavam se aproveitando das circunstâncias. Olhe então o capítulo 1, quando ele está angustiado, chegando a perguntar: Deus, por que estas coisas acontecem? Eu não entendo porque o Senhor permite estas coisas acontecerem. Por que será que a lei se afrouxa? Que a justiça não é feita? Que os maus são bem sucedidos? Então, ele começa esse capítulo, este livro, no capítulo 1, fazendo algumas perguntas revoltosas. Colocamos aqui um pequeno resumo deste pequeno livro, de 3 capítulos apenas. Olha este resumo. No capítulo 1, ele diz: a injustiça, tudo está errado. Nesta hora que ele está esperando que Deus intervenha, Deus intervém dizendo: sim, eu vou resolver isso, trazendo os babilônios para castigarem o meu povo, que está vivendo uma vida desordeira. Quando Deus diz isso assim, Deus diz isso no capítulo 1, verso 13, Abacuque pergunta: mas como assim, Deus? O Senhor vai punir os teus servos que estão fazendo coisas erradas, usando os ímpios? Deus, como o Senhor vai permitir uma coisa desta acontecer? Chega no capítulo 3, e ele vai entender o trabalhar de Deus, o propósito de Deus, e ele vai terminar este livro dizendo: olha, eu não entendo, eu não compreendo, eu não estou vendo a solução humana, mas eu, independente das circunstâncias, eu vou ousar, continuar crendo em Deus, no seu poder e na sua ação. Então eu convido os irmãos para nós olharmos o capítulo 1 e vermos as lições de Deus para todos nós. Então no capítulo 1, ele começa com perguntas revoltosas. Quais são as perguntas revoltosas? Veja aí na sua Bíblia. Ele começa com a expressão: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me escutará? Até quando, Senhor, eu gritarei a Ti? Até quando eu vou dizer: Deus, a violência está grande, Teu povo está sendo oprimido, pelos próprios, vamos dizer, pelos próprios, como se fossem membros da igreja, oprimidos por outros membros da igreja. Ou seja, eram naquele caso os judeus sendo oprimidos pelos próprios judeus. E ele está angustiado porque aqueles que podem mais estão batendo mais.
E aí ele diz no verso 4: por que será que a justiça se afrouxa? Por que será que o ímpio triunfa sobre o justo? Então Deus dá a primeira resposta. A primeira resposta dos versículos 5 ao 11. A resposta de Deus é a seguinte: eu enviarei os babilônios para punir os meus servos que agem indevidamente. Eu vou resolver isso da seguinte forma: eu vou permitir que as pessoas do mundo oprimam as pessoas da igreja. E aí, gente, a gente gosta ou não gosta quando Deus faz isso? A gente não gosta. É exatamente neste momento que continua agora o versículo 12, e o profeta Abacuque diz: Senhor, irás corrigir o teu povo usando o povo ímpio? Verso 13 ainda: Senhor, como o Senhor, sendo puro de olhos, o Senhor fica apenas olhando para os perversos e te calas e não tomas uma atitude enquanto eles continuam fazendo tudo o que não presta. Você já se viu numa posição como essa? Você já reclamou alguma vez de ser fiel, de ser justo, de andar com Deus, e para você dá errado, e para aquele vizinho, para aquela pessoa que faz tudo errado, e parece que é aquele que Deus abençoa? Você já passou por isso? Você lembra de outros que passaram por isso, como Asaf, por exemplo? O profeta está angustiado. Versos 14 ao 17, eles agem como animais e oprimem o justo. Eles, os ímpios, se dão bem em tudo e se enriquecem, e em tudo têm abundância. Deus, por acaso, o Senhor vai permitir que continue assim? Ou seja, o profeta Abacuque chega diante de Deus com o coração revoltado com a situação, revoltado com as coisas. E aí, ele resolve tomar uma atitude. Capítulo 2, ele diz o seguinte: agora eu vou parar de falar, agora eu vou me colocar diante de Deus e ficar em silêncio. Eu vou ficar aqui na minha torre de vigia e aguardar a resposta de Deus na minha vida. Eu diria, meus amados irmãos, que todo cristão, todo homem que vai vivendo a sua vida, o momento maior na vida deste homem, desta mulher, desta pessoa, é quando ele finalmente para de se debater, para de reclamar, para de falar, para ouvir. Os que são conselheiros sabem que quando vamos aconselhar uma pessoa, a primeira coisa a fazer é deixar a pessoa falar. Quando alguém está se afogando no mar, o salva-vidas deixa que a pessoa esteja se batendo até que ele se entrega. Enquanto ele não se entregar, o salva-vidas não vai, porque se for, morrerão os dois juntos. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você está se batendo e debatendo, e Deus está esperando que você pare, que você fique em silêncio, que você dê oportunidade a si mesmo para ouvir.
Vocês se lembram quando Jó passou pelo seu sofrimento? Jó vem clamando desde o início do capítulo até o capítulo 37 e 38. A partir do capítulo 37 e 38, Deus diz: ok, Jó, você já falou, agora é a minha vez. Eu estou vendo tudo que você está vendo, mas é o seguinte. E Deus começa dizendo para ele no capítulo 38, 39, 40, Deus vai mostrando para Jó: Jó, onde você estava? Você está em todo lugar? Jó, você viu, você é onisciente, você é onipresente, você é onipotente. E Deus agora vai dando lições para Jó, que já era grande, já sabia bastante, mas precisava aprender mais. E Jó termina a sua lição dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não, agora eu te conheço pessoalmente. Lembram-se do Asaf, que mencionei? Ele também entrou no santuário, entrou na presença de Deus desta forma, falando, reclamando, por quê? E aí finalmente, capítulo 73, verso 17, ele entra no templo, e quando ele entra no templo, ele diz: agora caiu a ficha, agora eu entendi. Da mesma forma Isaías, que estava angustiado, depressivo, cheio de revolta, porque Deus permitiu que o seu primo Uzias morresse. Deus não atendeu a oração dele, e ele então entra dentro do templo, naquela coisa que você quer desabafar, procurar a Deus. E quando ele entra no templo, finalmente, ele descobre o Deus santo, 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 santo. Queridos irmãos, estamos na caminhada da vida, e Deus, tudo que permite que aconteça conosco, é para que nós finalmente acordemos, finalmente aprendamos a estar em silêncio diante dele, o Deus Todo-Poderoso. E aí chega no capítulo 2. Neste capítulo 2, quando ele diz: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa. Agora eu vou parar de falar, vou ficar em silêncio, eu vou ouvir a Deus. E aí, meus amados irmãos, neste capítulo 2, Deus vai dizer para Abacuque: eu estou vendo tudo o que está acontecendo, eu estou no controle, eu castigarei os ímpios, e na hora certa eu abençoarei e recompensarei os justos. Deus fala com Abacuque, capítulo 2, versos 2 e 3, eu vou te dar uma visão do que é que vai acontecer. Se demorar, espera, confia, porque a promessa se cumprirá e não tardará. Que promessa? De que os ímpios serão na hora certa castigados, e que os justos serão recompensados. Lembra-se de Malaquias 3,18? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Versículos 4 e 5 do capítulo 2. Independente do que aconteça, independente das circunstâncias, Abacuque, lembre-se: o meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. E lá em Hebreus completa essa palavra dizendo: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, quem completa? E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. O escritor de Abacuque está pegando o texto, o escritor de Hebreus está pegando o texto de Abacuque.
O justo viverá da fé, não pelo que vê. Já o ímpio, ele é arrogante, ele é como um bêbado, que não percebe que está à beira do precipício. Quando ele menos esperar, virá a destruição completa. Portanto, um primeiro segredo para irmos bem, a primeira lição, grande lição de Abacuque é: fique em silêncio para ouvir as lições de Deus. E continuam as lições de Deus. Veja aí os versículos 6 ao 19. Abacuque é o seguinte: hoje você está vendo o ímpio prosperar, você está vendo o rico oprimir o pobre, você está vendo o que tem mais condição tirando vantagem do que tem menos condição. Mas eu quero te falar o seguinte, Abacuque: a consequência virá. Eu vou falar para você, Abacuque, de 5 ais que virão sobre aqueles que hoje parecem levar vantagem. Quando a gente olha para a justiça do nosso país, a gente se envergonha porque o errado é tido como certo e o certo como errado. Chegou os tempos do que o Rui Barbosa dizia: chegará o tempo em que o justo terá vergonha de ser justo, porque o que é errado vai parecer certo e o que é certo vai parecer errado. Parece que o ímpio triunfa, mas Deus diz: olha, tenha calma, espere que na hora certa você vai ver, a consequência virá. Eles estão como bêbados, não estão vendo o que está à frente dele. E aí Deus começa a falar dos versículos 6 ao 19 do capítulo 2. Ai daquele que, me ajudem aí, ai daquele que fizer o quê? Versículo 6, ai daquele que acumula o que não é seu. Hoje, você olhando pelos olhos humanos, esses tais são os que levam a vantagem. Vão angariando e tudo vai para eles. Mas tenha calma, vai chegar a hora. Segundo, verso 9: ai daquele que adquire lucros criminosos. Lucro que deixa o outro com fome. Nesse tempo de pandemia, quantas desgraças e quantas pessoas maldosas que enchem a boca para falar de justiça, de povo, mas estão destruindo outras pessoas. Como o ser humano tem a capacidade, desde os que levam grandes lucros até os pequenos. Quando se fala em uma cesta básica que foi desviada, quando se fala em valores, uma vacina que foi desviada em algum lugar, falando de pessoas que fazem que aplicam, mas não aplicam a vacina. Para quê? Para vender para outro. Além de vender para outro, um lucro criminoso, ainda deixou aquela pessoa sem a proteção que teria. Levou vantagem, sim, mas vai ter troco. A resposta virá na hora certa. Terceiro, verso 12: ai daquele que edifica com sangue. Verso 15: ai daquele que embebeda para ver a nudez do outro, que ilude o outro para roubar o que ele tem. E verso 19: ai daquele que adora outros ídolos, aquele que não reconhece Deus como dono, como Senhor. Tudo bem, parece que está levando vantagem, mas tenha calma, o troco vai vir, a resposta vai vir, a consequência vai vir.
Então, meu servo Abacuque, aguarde um pouco, fique em silêncio, porque o ímpio está bêbado, ele não está atento ao que está acontecendo, ele está caminhando para o despenhadeiro, caminhando para a destruição eterna. Versículos 4 e 5 do capítulo 2. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o meu justo não se deixa abalar, o meu justo vive por sua fé. O arrogante, ele não permanecerá, o ímpio, chegará a hora da sua destruição. Ou seja, queridos irmãos, o que Deus está dizendo para Abacuque, versículo 20, capítulo 2, verso 20: cale-se diante dele toda a terra. O Senhor dizendo para Abacuque: eu estou no controle de todas as coisas. Eu sei que você não entende porque você está vendo apenas com o olhar terreno e passageiro. Eu estou deixando que o cálice da minha ira se encha, e na hora certa eles verão a recompensa, as consequências. Cale-se diante do Senhor toda a terra. O Senhor está dizendo: silêncio, silêncio. Deus está no controle, vendo tudo, cuidando de tudo. Meus irmãos, eu quero dar este destaque para essa expressão do silêncio, do parar nesta oração de confiança em Deus. O que é orar? Orar é se derramar diante de Deus dizendo tudo. Você já disse tudo para Deus? Devemos ser sinceros, não está errado Abacuque de falar para Deus o que é que ele estava sentindo. Diz a Bíblia que as nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus. Ana, a serva de Deus, se ajoelhou e contou para Deus tudo o que estava acontecendo. Conte para Deus. Tem gente que fica contando para quem não deve contar. Conte para Deus. É a primeira coisa da oração. Segundo, é pedir a Ele segundo o que Ele quer que você peça. Quando você pede a Deus aquilo que Ele quer para você, tenha certeza, você receberá. Terceiro, orar é o exercício de submeter a minha vontade à vontade de Deus. Pai, eu não gostaria de ir para a cruz, mas seja feita a tua vontade. Deus, eu abro mão da minha vontade. Eu gostaria sim de ir, de comprar, de fazer, mas qual é a tua vontade para a minha vida? Se Deus perceber que você está sendo sincero, sincera, e quer mesmo a vontade dEle, Deus vai te dar. Orar. O que é orar? Orar é aprender a desejar o que Ele quer que desejemos. É um exercício. Quando você entrega, confia, descansa, espera, o mais Deus fará. Orar é alinhar a nossa mente e coração com o de Deus. Orar é entregar a Deus o nosso caminho, o nosso presente, o nosso futuro. Queridos irmãos, quando estamos dizendo que orar é ficar em silêncio, o que é que estamos dizendo? O que estamos dizendo é o seguinte: você já contou para Deus? Muitas vezes nós chegamos diante de Deus dessa forma, com reclamação,
conflitos, medos, dúvidas, mágoas, feridas, expectativas. Você já chegou assim diante de Deus alguma vez? Quem sabe você está assim nesta noite. Deus, eu não estou satisfeito com a minha vida. Irmãos, quando uma pessoa chega a isso, é a hora que ele está se entregando, se rendendo. E é nesta hora que você acha que chegou ao seu limite, que você para de se debater, que Deus começa a agir, que o milagre começa a se realizar. Então a questão é a seguinte: já falou tudo, já disse tudo, então agora silêncio. Uma das coisas que mais eu gosto quando estou orando, além de falar, dizer, apresentar os motivos, é parar. E você fica ali um tempo, sem dizer nada, sem pedir nada. Isso é se enamorar, é ter prazer em ficar na presença de Deus. Não é buscar alguma coisa, pedir alguma coisa, é apenas ficar na presença de Deus. Tem igrejas que se dedicam muito a campanhas, e campanhas são boas. Porém, ao invés de buscar coisas de Deus, quando nós nos entregamos para Deus, Deus, eu estou aqui, eu vim aqui, não porque eu quero coisas, eu vim aqui porque eu quero ficar perto do Senhor. E quando Deus vê uma pessoa que fica perto dele, porque quer ficar perto dele, então, essa pessoa pode pedir. Ela pensou, e Deus já dá. Porque essa pessoa não está atrás de coisas, está atrás dele. E quem busca ele, tem tudo que ele tem, recebe tudo que ele quer dar para a nossa alegria. Se cale, espere, agora a oração começou. Como assim? É parar de orar? Não, é ficar na torre de vigia, é ficar aguardando o milagre de Deus. O que é que diz a Bíblia? Entra em teu quarto e teu pai que te ouve, te responde. É o teu pai que te ouve ou teu pai que te vê? O que é que diz o texto? Entra no teu quarto e teu pai que te ouve ou teu pai que te vê? Teu pai que te vê. Não é o falar, o refletir. Teu pai que te vê na presença, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que fica dentro da presença de Deus. O que você está pedindo? Nada, estou apenas querendo ficar aqui junto com o Senhor. Quando um pai percebe que esse filho é um bom filho, independente do que ele recebe, é bom filho porque é bom filho. Ele não quer receber, ele quer dar. A esse filho o pai tem prazer de dar. O silêncio é assustador. Quando você está falando com Deus, você está esperando a resposta e a resposta não veio ainda, é bom ou ruim, irmãos? Quem gosta de esperar a resposta enquanto não chega? Quem gosta? Tem alguém aqui que gosta? Não. É um exercício saber esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu, e Ele atendeu. Já colocou o seu pedido diante de Deus? Espera, aguarda. E aí finalmente chega o capítulo 3. Agora o capítulo 3 é um momento de cair em si. Veja como é que começa o capítulo 3. Senhor, ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos, na tua ira lembra-te da tua misericórdia.
Agora, assim como Asaf, que abriu os olhos, assim como Jó, que agora disse: eu te conheço porque eu estou na tua presença, assim como Isaías, que agora não acusava mais os outros, agora disse: ai de mim. Agora Abacuque também caiu em si. Olha só, capítulo 3, versos 2 ao 11, olha só. Vocês podem ler comigo o que é que Abacuque diz? Vamos juntos aqui nessa tela. Quem está comigo na câmera aí, me ajuda? Vamos lá então, olha só, capítulo 3, qual é agora o sentimento, a reação e a atitude do servo de Deus Abacuque? Vamos lá? O Senhor a tudo domina e controla, já fizeste no passado, e te peço, faze de novo, aviva a tua obra. Verso 3, agora eu sei, a sua glória cobre os céus e enche a terra de louvor. O seu resplendor é como luz, raios saem das suas mãos. O Senhor para e mede a terra, sacode as nações desde a eternidade. O seu arco está descoberto e a sua aljava cheia de flechas. O Senhor divide a terra e os rios, os montes te veem e se consomem, o sol e a lua param diante dos teus lampejos. Agora, o homem de Deus Abacuque está caindo em si, está tremendo na base, dizendo: agora sim eu estou vendo o que eu não via antes. Antes eu estava como se fosse cego, como aquele jovem Geazi. O profeta Eliseu olhava e via o grande exército, mas Geazi só via os inimigos. Quando Eliseu orou por ele, os olhos dele se abriram. E aí o moço disse: agora eu vejo que os que estão conosco é um número maior do que os que estão com eles. Veja o que o servo de Deus continua dizendo, verso 12, capítulo 3, verso 12. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira, mas saís em socorro do teu povo para salvar os teus ungidos. Sim, o Senhor destruirá o líder dos ímpios, o Senhor transpassarás a cabeça dos ímpios com as suas próprias lanças. Senhor, tu marcha com os teus cavalos pelo meio dos mares, em meio às grandes ondas impetuosas. Quando o profeta deixa de olhar para as circunstâncias e olha para Deus, as circunstâncias não mudaram, mas a atitude dele agora muda. Olha no verso 15, capítulo 3, verso 15, olha como é que esse homem agora está, viu, irmão Renato? Olha como é que este homem está agora. O meu ventre se comoveu, os meus lábios começaram a tremer, os meus ossos se enfraqueceram, as minhas pernas começaram a tremer e a vacilar. Em silêncio aguardo o dia da angústia que virá sobre aqueles que oprimem o seu povo. A sensação aqui é de um homem que estava para desmaiar, viu, irmã Fernanda? O homem literalmente tremeu na base, os lábios tremendo, o homem ficou nervoso, se decepcionou, como disse Asaf: eu era como um monstro, que estava valorizando a riqueza dos ímpios e não via a glória, o domínio, o poder do Senhor. Agora este homem está diante de Deus, arrependido. É maravilhoso, irmãos, que logo depois disso, as palavras dele, a atitude dele é uma atitude diferente. Não mudaram as circunstâncias, é verdade. As coisas continuavam indo de mal a pior.
mas mudou a atitude do profeta. Olha o que ele diz, versículos 16, 17 em diante, veja o que ele diz: nada mais importa, é verdade, a figueira não está dando a flor, não tem uvas na videira, a oliva não está dando o seu óleo, os campos não estão produzindo mantimento, o rebanho sumiu, o gado desapareceu dos currais, mas mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Você pode repetir comigo? Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. É bonita aquela antiga música: não olhe as circunstâncias, não, olho para o meu Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, é assim, equipe? Cada vez que a minha fé é provada, quando Deus prova a tua fé, quando Deus permite um momento difícil, quando Deus permite uma situação em que você sai do controle, a pergunta é: qual é a lição? O que é que Deus quer me ensinar? Deus queria mostrar para o profeta Abacuque: não fique olhando apenas para o que você vê. Apresente a sua causa a Deus e espere. Lembre-se, o justo vive pela sua fé, não é pelas circunstâncias. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, fará os meus pés como das corças. Que negócio é esse de os pés como as corças? Sabe o que é isso, Luciano? O que será os meus pés como as corças? As corças têm um grande segredo. Elas estão correndo, tem um predador atrás delas, e elas estão correndo, e já estão para desfalecer, já estão para parar. Mas quando elas passam por um riacho, passam por uma fonte d'água e que molha os pés, as forças delas são renovadas e ela encontra fôlego para caminhar vezes outra do que já tinha caminhado. O Senhor renova as nossas forças. O nosso segredo, irmãos, não está na nossa força. Veja o que o homem diz: o Senhor é a minha força. O segredo do servo de Deus, quando se sente cansado, enfraquecido, é apelar para a força de Deus, é parar de reclamar, de correr, de se debater, de tentar fazer com a própria força e dizer: Deus, eu entrego, eu confio, eu espero, eu descanso, e o mais o Senhor fará. A grande lição de Abacuque foi: ao invés de fixar os meus olhos sobre o mal, sobre as circunstâncias, sobre as adversidades, sobre os problemas, sobre as lutas, ao invés de fixar os meus olhos neste plano terreno, eu vou olhar um pouco mais para cima, eu vou me concentrar em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, que são grandes e altos, mas de onde me virá o socorro? Um pouco mais de cima. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus ajude a cada um de nós a permanecermos firmes neste Deus todo-poderoso, porque o nosso Deus, Ele governa sobre as nações. O nosso Deus, no momento certo, fará com que os ímpios sejam castigados, condenados eternamente, mas fará também que os seus servos, aqueles que confiam nele, possam receber a verdadeira recompensa e possa estar com ele por toda a eternidade. Deus ajude, Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém. Que o Senhor nos aplane o caminho nesta boa caminhada da fé.